Olá, meus irmãos, vamos abrir a Bíblia, a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1. Vamos ler do versículo 1 ao 4. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era bom a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Somente até aqui. A palavra de Deus diz que Deus criou os céus e a terra, né? E no primeiro versículo, Deus criou tudo, né? E do nada, partiu-se do nada, porque era sem forma e vazia. Se tivesse tudo, ele não criava, porque era sem forma e vazia, mas tinha uma base. Qual é essa base? A terra, tinha já a terra, e era sem forma e vazia. O Espírito de Deus prailhava, ou sobrevoava, ou andava sobre as águas, ou a face das águas, sobre o espelho das águas. Ele não andava nas águas, sobre, né? Prailhava sobre as águas. A água está aqui, a água aqui, e ele por cima, né? E diz também no versículo 1, né, que Deus criou os céus e a terra. E ele criou mais que um céu, né? Ele criou o céu e a terra. Céus e a terra. A terra ele criou uma, né? Aqui, planeta em que vivemos. E céus ele criou. E assim mais adiante vamos ver que céus é esse, né? No versículo 2, né? No versículo 1 ainda, o céu que vemos, agora você vai entender, o primeiro céu que vemos é o que é o nosso, a atmosfera, né? É o nosso, é o primeiro céu que você olha, você vê. O segundo céu é onde os anjos ficam, né? E a pessoa fala que fica a potestade do ar quando você vai orar, e muitas das vezes as orações, se você não orar com fervor, com fé, com entregar tudo no nome de Jesus Cristo, não vai ultrapassar ali, se você orar de qualquer maneira. Então há uma batalha ali no segundo céu, tá? No segundo céu. E o terceiro céu, conforme falou, né? A Bíblia fala até mais sobre céus, mas é o que diz mais a Bíblia é no sentido dos três céus. Um que nós vemos, onde que a batalha ocorre a batalha espiritual em relação a você orar, né? Por isso que você tem que orar com fervor. E o terceiro céu é onde? O terceiro céu é onde Deus habita, né? Fica nos céus dos céus. É tremendo, né? A palavra de Deus, tremendo. No céu dos céus. E o versículo 2. A terra era sem forma e vazia, né? Conforme falamos. Era uma terra sem forma, só tinha água e terra, né? E vazia, não tinha essas plantas, animais, não tinha peixe, leões, as aves, os animais, o ser humano, casa, não tinha, sem forma e vazia. Depois que veio de Jesus Cristo, Deus vem dar a forma. E tudo que Deus precisava era do nada para criar o tudo. É verdade ou não é? Do nada ele criou tudo. É o que ele faz na nossa vida, né? Do nada, quando você sente o nada, quando você vê um nada, quando você se apresenta como nada para Deus, mas vê como Deus com tudo. Ele faz algo na sua vida, né? Versículo 3, que ele falou: haja luz, né?
provavelmente naquela época não tinha luz, mas aonde que Deus ia, a própria luz ia. Mas só que a luz que ele está falando que haja luz, não é que Deus estava em treva ou vivia em treva, não. É que a terra não tinha luz natural. Qual é essa luz natural? O sol, entendeu? O sol não tinha. Então ele falou, haja luz. E os filhos de Deus, né, não podem andar em treva. Se fosse bom, Deus não criava a luz, né? E assim por diante. Por quê? Os filhos de Deus não podem andar em treva. Porque Jesus Cristo mesmo falou e viu a luz que era boa. Deus criou a luz, viu que a luz era boa. Então assim são os filhos dele, esses que gostam de andar em treva, andar na escuridão, no abismo, em que há as trevas, né? Os filhos de Deus não podem estar lá. E mais para frente você vai ver versículos, capítulos e versículos, livros falando sobre a questão dessa importância dessa luz. Oh glória! Vamos para o versículo 4. Vamos para o versículo 4. Neste versículo lemos que as trevas não é para os filhos de Deus. Treva é para os filhos de Deus? Não. Se as trevas fossem boas, Jesus, conforme a gente falamos, não criava a luz, ficaria em treva mesmo. Mas não, Deus é a luz, Deus é o sol da manhã, Deus é a nossa luz, a lâmpada para nossos pés, Ele, é a sua palavra, entendeu? Então, não há motivo dos que crer em Deus andar em treva. Vamos por versículo, vamos continuar no versículo 4, né? Mas pela desobediência do homem, Deus destrói a terra com um dilúvio que ele mesmo criou. Quando Deus criou a terra, mas o homem, né? Aí todos os animais, plantas, tal, mas pela desobediência, né, do homem, vamos ler lá em Gênesis, capítulo 7, versículo 17 ao 18, pode ler aí, vamos lá rapidinho, Gênesis, capítulo 7, versículo 17 ao 18, capítulo 7, versículo 17 e 18. Esteve, vou falar sobre o dilúvio. Esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, levantaram a arca, e ela se levantou sobre a terra, e prevaleceram a água, cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas. Que tremendo, né? 40 dias. Deus destruiu o Caim pela desobediência. Quem vai sobreviver fora de uma terra, só nadando o tempo todo? O máximo o camarada vai aguentar nadar aí um dia direto ali, só vamos botar o extremo, um dia direto, boiando, depois, irmão, não vai aguentar mais não, morre, 40 dias, morre. Deus destruiu tudo, pela desobediência do homem, Deus destruiu tudo, com o dilúvio, entendeu? E a gente confirmou nossa leitura lá no Gênesis, capítulo 7, versículo 17 ao 18. No versículo 17 diz, Deus poupou só os obedientes a ele. Foi verdade, não foi? E a arca estava lá em cima. E quem estava nas arcas? Aquele que obedeceram, aquele que ouviram, aquele que entraram, aquele que deram ouvido à palavra de Deus. Aí entraram na arca para poder, né, se salvar, ser salvo por Deus. Oh, glória, juntamente com os animais também, né, escolhidos, porque Deus já estava no propósito de criar uma nova terra, mas só poderia começar a criar uma nova terra as pessoas obedientes, né? Deus sempre está dando oportunidade aos obedientes viver na terra, mas ele que não entende isso já tem a natureza já, né, de maldade, perversidade, na verdade, dizendo assim. No versículo 18 diz assim, Deus usou
usou o que tinha em abundância para destruir a terra, a água, mas os seus filhos estavam na arca guardados. O que tinha de abundância? Deus, a terra era sem forma e vazia, Deus, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Nós, se olharmos para o planeta Terra, até hoje, o planeta tem mais água do que terra. Então Deus usou a própria água, né? Então Deus fez subir. Fez subir da onde? Mandou chuva, irmão. Mandou chuva. Às vezes o sol já estava tapado já para poder fazer a condensação, né? De vapor, com subir vapor e lá a nuvem carregar de chuva, depois descer nada. Deus já mandou já direto, já ele que manda em tudo. Mas só que os seus filhos estavam guardados nas arcas, né? Como a gente lemos. E em Gênesis capítulo 8, versículo 15, diz que um novo mundo estava a surgir. Vamos ler. Vale a pena a gente ler. Gênesis, vamos lá. Tem nada marcado aqui, é tudo ao vivo e a cores. Não tem nada programado, a não ser a bênção que você está recebendo aqui. Ó, Gênesis capítulo 8, versículo 15. Gênesis capítulo 8, versículo 15. Então falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca, tu e tua família, e teus filhos, e as mulheres dos teus filhos contigo. Pronto. Por causa de quê? Quando Deus ordena sair da arca, é porque o mundo já estava apto a recebê-los de novo, né? Já estava apto a recebê-los de novo, né? Diz um novo mundo estava a surgir, né? Estava ali, ele já poderia sair. Antes não poderia, porque estava passando por um processo de destruição, de banimento mesmo, irmão. Quem ouviu, quem não ouviu, use a oportunidade aí, tá? Mas nos capítulos a seguir, no mundo atual, o homem continua a desobedecer e destruir o que Deus faz. É verdade ou não é? É verdade ou não é? Aí Deus pede para Noé sair. Aí ele constitui família de novo, começa a soltar os animais começam a procriar, as ervas do campo voltam a brotar de novo, bota a nova espécie, uma nova família, uma nova geração, mas o homem é pecaminoso, desde a Jardim do Éden, quando começou a pecar, quer dizer, a terra sempre foi radiada de pessoas erradas, né? Desde os inimigos. O inimigo, o pecado não começou no céu. O céu é um lugar santo, puro. Mas começou aonde o pecado? Na terra. Com quem? O inimigo. Satanás falou: subirei ao alto céu e serei maior que o Altíssimo. Eu se igualará a ele. Olha só ele pensar. Aí sim, depois que ele pensou, Deus falou assim: oh, vem cá, se apresenta diante de mim, que história é essa? Aí Deus julgou ele. Mas você vê que o inimigo estava aqui na terra. E esses erros, o pecado é aqui na terra. O pecado é aqui na terra, porque você tem livre-arbítrio de escolher o obedecer ou não obedecer, né? Mas nos capítulos a seguir, o mundo atual, o homem continua a desobedecer. E a destruição, com a desobediência do homem, o homem achando que, né, pode dominar tudo, fazer de tudo, com essa desobediência do homem, né, de várias formas. O homem quer destruir o planeta. A lei, quando Deus destrói o planeta, o mundo, né, é para punir o homem, mas tem também o homem também querendo, usado por inimigo, querendo fazer de outra forma para destruir também a humanidade. Você já notou? Já reparou que o inimigo tem usado pessoas para destruir também o mundo também? De qual forma? Ameaças nuclear, um país aí ameaçando o outro, o potência nuclear, né? O potência nuclear, né? Como o Irã, a Rússia, Coreia do Norte,
os Estados Unidos, e assim por diante, tem muitos, a Índia, tudo, meu amigo, tem arma nuclear, se todos soltar a bomba, irmão, só misericórdia. Só misericórdia, o gás que vai ficar, a radiação que vai ficar, mata todo mundo, se mata no imediato, vai matar com uns anos, vai acabar com todo mundo, animais, floresta, tudo. Isso é uma forma de mundo ser destruído. A outra forma, outras formas, agora, asteroides, a NASA está dizendo, isso é laudo científico, pode entrar lá no site da NASA que eles mesmos vão falar. Né? Um dos meteoros pode destruir a Terra é o Aporres e o Bennu, né? Segundo eles falam, se bater na Terra, vai colidir, é pior do que a bomba atômica, entendeu? Fora as placas tectônicas que vai começar a levantar marés, dar tsunami, vai mudar o sistema da Terra, e assim, mano, você acha que a comunidade vai sobreviver como? Aonde cair? Tem como. E a terceira forma é a doença. Você não houve ano passado aí pandemia? Se a pandemia pegasse em todo mundo não tivesse cura, Deus não tivesse misericórdia, também seria o fim da humanidade também, destruição, entendeu? Não seria. Pandemia e outras doenças também. E outra forma, a destruição do planeta Terra seria a fome. A fome, tá? A fome, não ter comer, ter pesquisa aí falando que para frente aí não vai ter alimento para todo mundo não. Vai ter que racionar, vai ter que escolher quem vai comer e quem não vai. E aí? É complicado. E segundo a OMS, né? Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, falou que a cada 10 em 10 minutos, que já tem 20 minutos de vídeo falando com vocês, de mensagem, já morreu 2 crianças. Se fala que em 10 em 10 minutos morre uma criança de fome no mundo. Aí. Acabou as crianças, irmão, acabou o futuro, parou o país em você. Aí fala muito criança, mas também tem adulto, né? Tem adulto também nesse meio também, entendeu? Aí a quinta forma de acabar com o mundo, o planeta, a mudança climática, né? Tsunami, furacão, não acaba. O homem não consegue enfrentar isso, não. Não consegue enfrentar. Então são coisas que você observa, se você não estiver ligado na palavra de Deus, pedir a Deus misericórdia, o país, Brasil, é abençoado. Mas cai uma bomba atômica aí nos Estados Unidos, você acha que não vai várias bombas atômicas, um país lá, inimigo dos Estados Unidos, afetando eles lá, você acha que não vai lançar aqui também não? Os pessoal da Europa, o europeu não gosta do asiático, não gosta da gente não. É um odiando o outro por poder, quem manda mais, entendeu? Aí vamos ler lá em Mateus 24, 35, e diz assim a palavra de Deus: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. A palavra de Deus tem que ser cumprida, não pode passar, não tem que passar. E aí está envolvido justo e injusto. Se cair uma bomba atômica, cair um asteroide, se for haver uma pandemia, pode observar que vai quem era justo e quem não era quem era justo, porque é os dois, o justo e o injusto vai junto. Mas lógico, o justo tem a salvação garantida por Deus, e o injusto que não ouviu ainda a palavra de Deus, não ouviu, não sou tempo de se arrepender, pode ler lá, Mateus 24, versículo 35, né? Mas vamos lá. Mas para fugir dessa destruição, querem colonizar Marte até 2030, para os ricos morar lá e não pobre. Você sabia disso? Que até 2030 estão tentando colonizar Marte para morar lá. Você acha que eles vão gastar bilhões para enviar um monte de pessoas que moram
na favela, comunidade, duro, não tem dinheiro nem para comprar um pão para morar em Marte. É ruim, meu irmão. Já está surgindo muitos bilionários aí fazendo bunks é terra, casa embaixo da terra. Se caso cair uma bomba atômica, eles não serão afetados. Lá tem comida, janta, café da manhã para anos. Bilionários já estão fazendo isso. E agora estão querendo colonizar Marte, morar em Marte, para ir para lá. Se caso o planeta Terra ser destruído, lá eles não são afetados, são livres. Você acha que todo mundo vai para lá? Ah, meu irmão, é difícil, é complicado. Então, meu amigo, o cristão tem que estar firme em Deus. Se ficar para trás, meu irmão, é só misericórdia. Se você for rico, vai morar em Marte, mas se não for, vai ficar por aqui mesmo. E tem que pedir a Deus misericórdia para poder sobreviver aqui na face da terra, né? Só a misericórdia de Deus, né? Para você ver. As pessoas ficam tudo bobo. Pô, se houver uma bomba atômica aqui, se houver uma guerra aqui, destruir o planeta, vão morar em Marte. Você acha que você vai morar em Marte? Você acha que tem oportunidade de você ganhar salário mínimo, eu ganhar salário mínimo, às vezes você está desempregado? Só os bilionários, irmão, só milionários, tá? Mas estão enganados. É isso aí, estão enganados. Será destruído, nada ficará em pé com a ira de Deus. E é verdade isso. Pode ter certeza disso. Nada vai ficar em pé. Quando a palavra de Deus fala que nada ficará em pé, nada, irmão, nada ficará em pé. Ele pode fugir para onde que ele quiser, entendeu? Mas não prevalecerá sobre a ira de Deus. A ira de Deus vai destruir tudo, a galáxia, o planeta, Vênus, Marte, tudo. Não adianta ir para lá não, que a justiça de Deus também vai chegar lá, entendeu? Vai chegar lá. E o céu, a terra, a galáxia, a estrela, Marte, Plutão, Vênus, tudo será destruído. Tudo será destruído. Bota na tua cabeça, tudo será destruído. Está na palavra de Deus, tá? É o que diz aqui em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10 ao 15. Diz aqui: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual o céu passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há, e queimarão. E havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser santo, trata de piedade, aguardando e apresentando-vos para a vinda do dia de Deus, em que o céu e o fogo desfarão e os elementos arderão e fundirão. Mas nós, segundo a sua própria promessa, aguardamos nossos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Pelo que, amado, aguardando essas coisas, procurai que dele sejais achado imaculado, irrepreensível, em paz, e tende por salvação a longanimidade no Senhor, nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Você acha que vai ficar em pé? Vai não passarão não. Tudo será destruído, tudo firmamento, tudo, céus, estrelas. Os céus que eu digo é o primeiro, o segundo céus, aonde Deus habita o segundo céu, será, calma, vou revelar o que acontecerá, mas o primeiro, o segundo céu, irmão, será destruído, a galáxia, o que você imaginar, tá? Temos que continuar servindo a Deus para que conquistar a cidade celestial. E é verdade. Temos que continuar firme em meio a guerra, rumores de guerra, terremoto. Ainda não é o fim. E se for o fim, permanecer firme para poder conquistar a cidade celestial, né? E qual é essa cidade? E qual é essa cidade celestial que eu falei que é do terceiro céu? Vamos lá? Apocalipse 21. Apocalipse
21, tudo ao vivo e a cores. Aprende quem não quiser, tá? Mas tá aqui, tudo esclarecido na Bíblia. Nada de mim. Ah, tá falando de você? Não. Tô falando nada de mim, não. Tô falando da Bíblia. Se é da Bíblia que você quer ouvir, então dá um... Apocalipse capítulo 21, versículo do 1 ao 8. Diz assim: eu vi um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu, a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que Deus descia do céu, aderressada como a esposa ataviada para seu marido. E ouvi uma grande voz do céu, que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus, os homens, pois eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com ele, e será o seu Deus. E o Deus limpará dos teus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, nem já as primeiras coisas já passaram. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Disse-me: escreve-me, pois que essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me: mas está cumprindo, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede de graça, e dar da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas quando aos tímidos e aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicários, e aos feiticeiros, aos idólatras, aos mentirosos, e a sua parte será no lago de fogo ardente, com enxofre, o que é a segunda morte. Para você ver, descerá sobre depois que tudo tiver acabado, destruído, não haverá mais céu, o primeiro céu, o segundo céu, descerá a cidade, um novo céu, nova terra, será colocada aqui nesse local aqui. Você habitará. De qual forma, não sei se esse planeta vai se acabar, no mesmo local vai entrar a cidade celestial, ou se tudo será pranhado aqui, como era no início, nós lemos, e tudo era sem forma e vazio. Então aí desce celestial para poder dar forma e vazio para eu e você morar na casa de Deus, né? Resumindo aqui, né? Depois você lê com mais calma aí, com entendimento. Podemos, né, resumo, podemos ficar tranquilo. Ele é fiel e justo. Preparou morada para mim e para você que crê. Tá? E está escrito isso lá em João, capítulo 14, versículo 2. Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Do 14, 2 ao 4. Na casa do meu pai há muita morada, e não vos fosse assim, eu vos teria dito: eu vou preparar lugar, e se eu for e vos preparar lugar, verei outra vez e vos levareis para mim, mesmo para que onde eu estiver esteja vós também. Mesmo vós sabeis que para onde vou, conheceis o caminho. Aí, tremendo, né? Então, Deus tem preparado o lugar. Jesus Cristo tem preparado o lugar. Agora, esse lugar que Ele preparou, está preparando, eu não sei se é tipo assim, você está em vida, ainda não chegou o tempo dele vir. Você ir, antes mesmo do arrebatamento, aí já tem lugar para você. Entendeu? A pessoa que é de Deus, morreu em Cristo Jesus, salvo, já vai direto. Não tem esse negócio de vai para o inferno, para o céu, não. Já vai para o céu. É obediente a Deus, serviu a Deus e vai para o céu. Agora, os que ficarem aqui, passando pela grande tribulação, pelas perseguições, aí pode vir que seja todos nós vamos se encontrar, né, na cidade celestial, né? Aí diz aqui também: não jogue fora o que Deus preparou para você. O preço foi de sangue, né? O preço disso tudo foi de sangue. Então não jogue fora, tá? Não jogue fora. Você tem que lutar pela cidade celestial, lutar pela salvação, lutar pela renúncia, lutar pelo que Jesus Cristo fez na cruz por você. E para fechar o resumo, é o que diz em Efésios, capítulo 5,
versículo 8 ao 9. Versículo 8 ao 9, diz assim: porque noutro tempo ereis treva, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filho da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade. No outro tempo tu era treva, agora é luz. Olha só a importância de estar na luz, que é Jesus Cristo, andar na luz para a glória de Deus Pai, para a glória de Deus Filho e Espírito. Acompanhe para mais, tá? Mensagens como essa, e se Deus possa te abençoar cada dia mais, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.